Take One, canal Jason Francisco, o seu canal de jogos, onde você tem voz. Olha só, eu quero falar aqui uma coisa que eu vi, uma notícia que diz o seguinte: a indústria de games não está exatamente em alta, mas o criador de Fallout acredita que ainda não chegamos à pior crise que já existiu. Crise. Então, lá em 1980, a crise no mercado atual e o que aconteceu em 1980. Vamos ter uma ideia rápida. Naquela época houveram demissões. Ninguém poderia criar jogo nenhum que era demitido, tá? E os talentos foram perdidos por causa das demissões. Isso se deu pela saturação do mercado. E a saturação se dá, corrige, eu acredito, com qualidade e criatividade. Jogos de baixa qualidade, que jogos de baixa qualidade eu acho que não pode existir, né? O jogo já diz baixa qualidade, então não vai ser um negócio legal. E isso naquela época, tá? Que eu tô falando aqui em relação àquela época. E a concorrência em 1980. E naquela época a concorrência dos PCs. O PC estava em ascensão. Não vejo nenhum problema a plataforma PC crescer também. Não é só o videogame que pode crescer, mas o PC também pode crescer. Então aconteceu essa crise, tá? Logo em seguida veio a ganância do jogo ET da Atari. O pessoal queria muito dinheiro, queria vender o console, fez um jogo meia boca, ninguém gostou. Então a ganância, eu acho que ela não tem vez. Você tem que criar um negócio de qualidade, entendeu? Agora falando dos dias atuais, a visibilidade limitada, né? Porque ele mesmo falou aqui na entrevista que os primeiros jogos que eles criaram, o desenvolvedor de Fallout, era muito violento e foi removido da Steam. Então eu acho que o criador tem que ter liberdade, tá? Não pode ficar limitando, tá? Tem que deixar rolar. Por causa da moda, né? Você quer fazer coisa que vai dar dinheiro, que a maioria gosta, mas e aí? Como é que você vai alcançar todos os públicos só com coisas da moda? E o pessoal que gosta de um jogo mais hardcore, como é que vai fazer? Né? Então não tem espaço para todos, é o que diz aqui na entrevista, na reportagem. Então, aqui ó, o primeiro jogo deles era tão violento que foi removido na Steam. Então, visibilidade limitada nos dias de hoje. Não pode. Eu acredito que tem que ter uma liberdade da criação. E falando da minha experiência como criador, na época que eu comecei a criar, que eu me interessei em criar jogos, eu fiz um projeto. Eu queria fazer um jogo assim, igual Castlevania, muito gigante, muito maneiro. Mas a minha vontade era tão grande de fazer um jogo grande que me frustrei por não ter conseguido, por não ter assimilado tanta informação. O projeto era tão grande que eu tomei um baque, me frustrei pela dificuldade desses arquivos aqui, ó, que é do jogo que seria feito, tá vendo? Que eu mandei fazer o concept art. Eu guardei o concept art. Eu posso usar ele futuramente. Entendeu? E aí eu retornei, isso foi há 15 anos atrás. Agora eu retornei a criar jogos novamente, só que com o pé mais no chão, entendeu? Vamos criar uma coisa mais simples, nada de criar um projeto rapidamente gigantesco, uma coisa mais simples, vai crescendo aos poucos, vai pegando a experiência. Então quase que eu me perdi, tá vendo? Quase que minha experiência como criador, quase que por causa de um sonho eu desisti de criar jogos, mas aí graças a Deus eu consegui retornar ao processo de criação com o pé no chão, tá? Vamos ver se agora a gente consegue aí desenvolver alguma coisa, né? Essa foi a minha experiência. E então, assim, resumindo, eu acredito assim, principalmente que a ganância, como aconteceu nos jogos da ET, na Atari, na década de 1980, né? E hoje a visibilidade limitada por querer impor muitas regras,
querer impor muitas regras e não dar espaço para o criador. Eu acho que isso está por fora. Eu acho que a criação tem que ser de qualidade, tem que ser criativa e sem ganância. Beleza? Então, é isso que eu queria dizer pela notícia que eu vi aqui no site, na internet, tá? Que me inspirou a falar isso. Beleza? Se você gostou, curte, comente, compartilhe. Aqui, o conteúdo gamer é eterno. Beleza? Então eu vou nessa. Fique esperto aí que vai ter, daqui a alguns dias, uma transmissão, mais uma transmissão de The King 98, no modo versus. E estou trabalhando em alguns joguinhos também, assim, fazendo gameplay com jogos do Elder End. Aí vou fazer Batman, vou continuar o Mickey, Castle of Illusion, esse mais recente que saiu. E Mega Man 9 também vai ter alguns gameplay. Alguns dão até zerar. E terminando esses, vão entrar outros como aquele jogo meio gótico do tipo Castlevania, Monscar. Tô de olho nesse jogo, tá? Então, Jason Francisco Gamer, o canal onde você gamer tem voz. Um forte abraço, muito obrigado, um beijo, fui!